O grito ecoou pela sala antes mesmo que alguém entendesse o que estava acontecendo. Um grito fino, desesperado, que rasgou o silêncio sofisticado da cobertura no último andar do edifício. Em seguida, o som seco de algo sendo derrubado no chão. Taças de cristal se partiram, espalhando estilhaços pelo mármore branco. "Solta o meu cabelo!" berrou a mulher, tomada pelo choque e pela dor. Diante dela, uma menina pequena, de no máximo 7 anos, agarrava-se com força aos fios longos e bem cuidados, puxando-os com uma determinação que não combinava em nada com seu corpo frágil. O rosto da criança estava vermelho, os olhos arregalados, não de raiva, mas de pânico. O milionário entrou correndo na sala e congelou ao ver a cena. Sua esposa, elegante, vestida com um robe de seda clara, tentava se desvencilhar da criança que a atacava sem dizer uma única palavra. Era a filha da empregada. A menina que até então passava despercebida pela casa, sempre silenciosa, sempre escondida nos cantos. "O que é isso?" A voz dele saiu mais alta do que pretendia. A menina não largou. Apertou ainda mais os dedos, como se soubesse que, se soltasse, algo terrível aconteceria. "Tire essa criança de cima de mim agora!" gritou a esposa, em pânico. "Ela está louca." O milionário avançou, segurou o braço pequeno com firmeza e a afastou à força. A menina caiu sentada no chão, mas não chorou. Apenas levantou os olhos para ele, ofegante, e disse, com a voz trêmula: "Eu tentei avisar, eu tentei." A esposa levou a mão à cabeça, os cabelos bagunçados, o rosto marcado pela fúria e pela humilhação. "Essa criança me atacou dentro da minha própria casa." Disse, fora de si. "Eu quero essa empregada fora daqui agora. As duas. Hoje. Agora." O milionário sentiu o sangue ferver. Aquela cena era inaceitável. Um limite havia sido ultrapassado. "Onde está a mãe dessa menina?" perguntou, duro. A empregada surgiu à porta da cozinha, pálida, as mãos ainda molhadas de detergente. Quando viu a filha sentada no chão, cercada por estilhaços e olhares de reprovação, levou a mão à boca. "Meu Deus, o que você fez?" sussurrou, desesperada. A menina se levantou devagar e correu até a mãe, agarrando-se à perna dela com força. "Eu não fiz por mal, mamãe, eu não fiz." "Não importa", interrompeu o milionário, com a voz fria. "Sua filha agrediu minha esposa. Isso é inadmissível. Você está demitida. As duas têm 10 minutos para sair da minha casa." A mulher começou a chorar, pedindo desculpas, implorando por uma chance. A menina, porém, ergueu o rosto outra vez e encarou o homem com uma coragem estranha para alguém tão pequena. "Se eu não tivesse feito isso, ela estaria morta." O silêncio caiu pesado sobre a sala. A esposa riu, nervosa, como quem não acredita no que ouve. "Olha o absurdo que essa criança está inventando agora", disse, tentando se recompor. Mas o milionário não respondeu. Havia algo no olhar da menina que o desconcertava. Não era desafio. Não era birra. Era urgência. Medo verdadeiro. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, mais baixo. A criança abriu a boca para falar, mas foi interrompida por uma tosse violenta da esposa, que se apoiou na mesa, subitamente pálida. Ninguém ali percebeu naquele momento, mas o ataque da menina não havia sido um surto. Tinha sido um aviso. E aquela casa escondia uma verdade tão sombria que, se viesse à tona, destruiria tudo que aquele homem acreditava saber sobre sua própria vida. O silêncio que se seguiu ao caos foi desconfortável, quase sufocante. A esposa do milionário havia sido levada para o quarto, ainda abalada, cercada por copos d'água e palavras apressadas. O médico particular fora acionado. A casa, antes impecável e silenciosa, parecia agora contaminada por algo invisível, um peso que ninguém sabia nomear. O homem permaneceu na sala, de pé, olhando para os cacos de vidro espalhados pelo chão como se fossem sinais de um desastre maior. Aquela cobertura não era apenas sua casa. Era um símbolo. Ali, tudo sempre esteve sob controle. Pessoas obedeciam. Regras eram claras. Nada saía do lugar. Até aquela manhã. Ele se chamava Augusto Valença, um dos empresários mais respeitados do setor financeiro. Um homem acostumado a resolver crises com números, contratos e decisões frias. Não havia espaço para impulsos naquele mundo. Nem para crianças puxando cabelos ou empregadas chorando no chão. A empregada, chamada Rosa, permanecia imóvel perto da porta da cozinha, segurando a filha com força, como se temesse que alguém pudesse arrancá-la de seus braços a qualquer momento. Seus olhos evitavam os de Augusto.
Não por culpa, mas por medo. Um medo antigo, aprendido ao longo de anos sendo invisível. Seu nome, disse ele, quebrando o silêncio. Qual é o nome da sua filha? Rosa hesitou antes de responder. Clara, senhor. A menina não chorava. Observava tudo em silêncio, com atenção excessiva para alguém tão jovem. Seus dedos ainda tremiam levemente. Augusto reparou naquele detalhe e franziu a testa. Crianças que cometiam agressões costumavam gritar, se debater, se defender. Clara não fazia nada disso. Apenas esperava. Há quanto tempo você trabalha aqui, Rosa? Perguntou ele, sem elevar o tom. 3 anos, senhor. 3 anos. Tempo suficiente para aprender cada canto daquela casa. Cada rotina. Cada hábito. Augusto olhou em volta. A mesa de centro, o sofá caro, as obras de arte escolhidas a dedo pela esposa. Tudo parecia exatamente igual ao dia anterior. Ainda assim, algo estava diferente. Pela primeira vez, ele teve a estranha sensação de que aquela casa não era tão segura quanto sempre acreditara. Leve sua filha para o quarto de serviço, ordenou. Não quero mais confusão hoje. Rosa assentiu rapidamente e puxou Clara pela mão, mas a menina resistiu. Mamãe, sussurrou. Ele precisa saber. Depois, respondeu Rosa, em voz baixa, quase implorando. Agora não. Clara abaixou os olhos, mas Augusto percebeu algo inquietante. A menina parecia frustrada, não aliviada. Como se estivesse perdendo tempo precioso. Quando mãe e filha desapareceram pelo corredor estreito que levava à área de serviço, Augusto respirou fundo e passou a mão pelo rosto. Aquilo não fazia sentido. Nada ali combinava com a ideia de um simples ataque infantil. Ele se aproximou da mesa onde a esposa costumava deixar seus remédios organizados em pequenas caixas diárias. Tudo parecia no lugar. Ainda assim, a lembrança da tosse repentina, do rosto pálido, da fala da menina ecoava em sua mente. Se eu não tivesse feito isso, ela estaria morta. Augusto sempre acreditara que pessoas como ele estavam acima de tragédias inesperadas. Tinham médicos, planos, dinheiro. Problemas eram resolvidos antes de acontecerem. Mas, pela primeira vez em muitos anos, sentiu uma pontada de dúvida. E aquela dúvida tinha o rosto de uma criança silenciosa, filha de uma empregada que ele mal conhecia. O restante da manhã transcorreu de forma estranhamente lenta dentro da cobertura. O médico chegou, examinou a esposa de Augusto com cuidado excessivo, fez perguntas protocolares e atribuiu o mal-estar a uma queda de pressão momentânea, talvez estresse. Recomendou repouso, hidratação e observação. Nada alarmante, garantiu, enquanto guardava os instrumentos na maleta de couro. Augusto ouviu tudo em silêncio, mas algo dentro dele permanecia inquieto. Quando o médico se foi e a casa voltou ao seu silêncio artificial, Augusto caminhou até a área de serviço. O corredor era mais estreito, com iluminação simples, distante do luxo que dominava o restante da residência. Ali ficava o quarto onde Rosa e Clara passavam os dias quando não estavam trabalhando. A porta estava entreaberta. Ele bateu levemente antes de entrar. Rosa levantou-se de um salto, nervosa, como se tivesse sido flagrada fazendo algo errado. Clara estava sentada na cama estreita, abraçando os próprios joelhos, o olhar perdido no chão. Fique tranquila, disse Augusto, em tom mais baixo do que usará pela manhã. Eu só quero conversar. Rosa assentiu, mas não relaxou. O medo ainda estava ali, evidente em cada gesto. Clara, chamou Augusto, aproximando-se devagar. Você pode me dizer por que fez aquilo? A menina ergueu os olhos lentamente. Seus olhos eram grandes demais para um rosto tão pequeno. Olhos que pareciam carregar mais do que infância. Por que ninguém mais ia perceber? Respondeu, em voz baixa. Perceber o quê? Ela hesitou. Olhou para a mãe, que balançou a cabeça quase imperceptivelmente, um pedido silencioso para que se calasse. Eu não posso falar agora, disse Clara, com sinceridade. Mas eu tentei avisar antes. Avisar quem? A senhora, respondeu ela. Mas ela não escuta ninguém. Augusto sentiu um desconforto estranho. Não era raiva. Era algo mais próximo de culpa, embora não soubesse exatamente por quê. Clara, insistiu. Puxar o cabelo de alguém não é aviso. É agressão. Eu sei, respondeu a menina. Mas era o único jeito dela parar. Parar de quê? A pergunta ficou suspensa no ar, sem resposta. Rosa interveio, com a voz trêmula. Senhor Augusto, minha filha tem muita imaginação. Sempre foi assim. Ela não quis causar problema. Eu assumo a responsabilidade.
Augusto observou as duas por alguns segundos. A mãe, acostumada a se encolher diante da autoridade. A filha, pequena demais para aquele peso, mas estranhamente firme. Há quanto tempo sua filha fica aqui com você? Perguntou. Desde que começou o recesso escolar, respondeu Rosa. Não tenho com quem deixá-la. Augusto assentiu. Algo nele começava a se rearranjar lentamente. Pela primeira vez, percebeu o quanto sabia pouco sobre as pessoas que mantinham sua casa funcionando todos os dias. Clara, disse, com cuidado, você gosta de desenhar? A menina franziu a testa, surpresa com a mudança repentina de assunto. Gosto. Vi seus desenhos espalhados na mesa da lavanderia. Um leve brilho surgiu nos olhos dela, quase imperceptível. Eu desenho quando fico nervosa, confessou. Ajuda a pensar. Augusto respirou fundo. Pensar. Aquela palavra ecoou nele. Clara pensava. Observava. Percebia coisas. Talvez mais do que os adultos daquela casa. Quando saiu do quarto de serviço, Augusto teve a estranha sensação de que havia cruzado uma linha invisível. Já não conseguia ver Clara apenas como a filha da empregada. Algo naquela menina havia se conectado a ele. E isso o incomodava mais do que gostaria de admitir. O restante do dia transcorreu sob uma normalidade forçada. A esposa de Augusto permaneceu recolhida no quarto, alegando cansaço. Funcionários circulavam com passos contidos, evitando qualquer ruído que pudesse perturbar o clima já tenso da casa. Tudo parecia em ordem, mas Augusto sentia como se estivesse andando sobre um chão que poderia ceder a qualquer momento. No início da noite, enquanto a cidade se iluminava do lado de fora das janelas panorâmicas, Augusto sentou-se sozinho no escritório. Tentou concentrar-se em relatórios e mensagens urgentes, mas sua mente insistia em voltar à cena da manhã. O grito. O cabelo puxado. O olhar da menina. Ele fechou o notebook e apoiou os cotovelos na mesa, respirando fundo. Algo o incomodava de forma persistente. A fala de Clara havia sido curta, direta, sem exageros. Não soara como invenção. Soara como urgência. Foi então que ouviu a tosse. Veio do quarto, seca, repetida, mais forte do que pela manhã. Augusto levantou-se imediatamente e foi até o corredor. A porta estava entreaberta. A esposa estava sentada na cama, inclinada para a frente, tentando recuperar o fôlego. Está tudo bem? Perguntou, aproximando-se. Ela levantou o rosto e tentou sorrir. É só essa tosse chata, não sei porquê. Acho que aquele estresse todo mexeu comigo. Augusto franziu a testa. A tosse não parecia nervosa. Havia algo pesado nela, algo que vinha de dentro. Você tomou seus remédios? Perguntou. Tomei, como sempre, respondeu ela, apontando para o criado mudo. Estão todos ali. Augusto olhou para o porta-comprimidos organizado por dias da semana. Tudo parecia correto. Ainda assim, um desconforto estranho percorreu seu peito. Talvez seja bom ligar para outro médico amanhã, sugeriu. A esposa soltou um riso curto. Desde quando você se preocupa tanto assim com a minha saúde? A pergunta veio carregada de algo que ele não conseguiu identificar. Ironia, talvez. Ou irritação. Desde hoje, respondeu ele, simplesmente. Ela desviou o olhar, pegou um copo d'água e engoliu em seco, como se quisesse encerrar a conversa. Augusto saiu do quarto, mas não voltou ao escritório. Caminhou até a cozinha, onde encontrou Rosa limpando a bancada em silêncio. Clara estava sentada à mesa, desenhando. Quando viu Augusto, a menina ergueu os olhos rapidamente e depois voltou ao papel, como se estivesse concentrada demais para interromper. Está tudo bem aqui? Perguntou ele. Sim, senhor, respondeu Rosa, sem encará-lo. Augusto aproximou-se da mesa e observou o desenho. Havia uma casa grande, com janelas enormes. Dentro dela, uma figura adulta deitada, cercada por sombras escuras. Ao lado, uma criança pequena tentava puxá-la para fora. O que é isso? Perguntou, apontando para o papel. Clara não respondeu de imediato. Continuou colorindo por alguns segundos, depois disse. É quando alguém está em perigo, mas não sabe. Augusto sentiu um frio subir pela espinha. E quem são essas sombras? A menina parou de desenhar. Olhou para ele com seriedade. Coisas que parecem boas, mas não são. Rosa largou o pano e se virou imediatamente. Clara, chega. Não fale bobagem. Mas já era tarde. Augusto havia ouvido o suficiente para sentir que algo estava muito errado. Naquela noite, enquanto se deitava ao lado da esposa e ouvia sua respiração irregular,
Augusto teve a certeza de que o episódio da manhã não fora um acidente isolado. Era um aviso. E, pela primeira vez, ele começou a desconfiar de que o verdadeiro perigo não vinha da filha da empregada. Vinha de muito mais perto. Augusto demorou a adormecer naquela noite. O quarto estava em silêncio, interrompido apenas pela respiração irregular da esposa ao seu lado e pelo zumbido distante da cidade lá embaixo. Ele permaneceu de olhos abertos por longos minutos, observando o teto, enquanto pensamentos desconexos se acumulavam em sua mente. Não era medo. Era desconfiança. Pela manhã, acordou cedo, antes mesmo do despertador. Levantou-se com cuidado para não acordá-la e foi até a cozinha. Encontrou Rosa preparando o café, silenciosa como sempre. Clara estava sentada à mesa, balançando as pernas, desenhando novamente. Bom dia, disse ele. Bom dia, senhor, respondeu Rosa, sem levantar muito o olhar. Augusto serviu-se de café e ficou observando Clara por alguns segundos. Havia algo de metódico nos gestos dela. Cada traço parecia pensado. Clara, chamou ele, por fim, você percebe coisas que outras pessoas não percebem? A menina levantou os olhos, surpresa. Às vezes, respondeu. Quando fico quieta. Augusto assentiu lentamente. Ontem você disse que tentou avisar alguém antes. Avisar sobre o quê? Clara apertou o lápis entre os dedos. Olhou para a mãe, que ficou imóvel, tensa. Mamãe não gosta que eu fale, disse a menina, com cuidado. Mas eu vi coisas estranhas. Que tipo de coisas? Ela respirou fundo, como se estivesse escolhendo as palavras. A senhora troca os remédios, disse, finalmente. Não todos os dias. Só às vezes. O coração de Augusto acelerou. Troca como? Ela tira um e coloca outro, explicou Clara, apontando vagamente para o andar de cima. Eu vi quando ela achou que ninguém estava olhando. Rosa levou a mão à boca. Clara! Sussurrou, apavorada. Você não sabe do que está falando. Eu sei sim, respondeu a menina, com firmeza. Eu vi. Augusto sentiu um peso se formar no estômago. A lembrança do porta-comprimidos perfeitamente organizado voltou à sua mente. Tudo sempre tão correto. Tão controlado. Você tem certeza do que viu? Perguntou, tentando manter a calma. Tenho, disse Clara. Por isso eu puxei o cabelo dela. Se ela não parasse naquele momento, ela ia tomar o remédio errado de novo. Augusto fechou os olhos por um segundo. Aquilo parecia absurdo demais para ser verdade. E, ao mesmo tempo, sério demais para ser ignorado. Você já falou isso para alguém além de mim? Perguntou. Tentei falar para a senhora, respondeu Clara. Mas ela mandou eu ficar quieta. Disse que crianças não entendem de remédios. Rosa começou a chorar baixinho. Senhor Augusto, isso é coisa da cabeça dela. Minha filha é muito sensível, imagina coisas. Mas a voz de Rosa não tinha convicção. Tinha medo. Augusto apoiou a xícara na mesa com cuidado exagerado. Sua mente já trabalhava rápido, conectando pontos que antes pareciam isolados. A tosse constante. Os mal-estares frequentes. A insistência da esposa em minimizar tudo. Clara, disse ele, com seriedade, você consegue lembrar exatamente o que ela trocava? A menina franziu a testa. Um era branco e pequeno. O outro era maior e tinha um risco no meio. Augusto engoliu em seco. Ele conhecia aqueles comprimidos. Naquele momento, nada ainda estava comprovado. Não havia certezas. Apenas o olhar atento de uma criança e a intuição de um homem que começava a perceber que talvez estivesse dormindo ao lado de alguém que não conhecia de verdade. E, mesmo sem provas, Augusto sentiu que havia cruzado um ponto sem retorno. Se aquilo fosse verdade, sua esposa não estava apenas doente. Estava em perigo. E talvez o perigo tivesse sido provocado de propósito. Augusto passou o restante da manhã tentando agir como se nada tivesse mudado. Tomou café com a esposa, ouviu seus comentários sobre compromissos do dia e respondeu com monossílabos, enquanto por dentro sentia a tensão crescer a cada palavra dita. A imagem dos comprimidos descritos por Clara não saía de sua mente. Quando a esposa se levantou para se arrumar, ele observou com atenção excessiva cada movimento. Ela abriu o porta-comprimidos, engoliu os remédios com um gole de água e sorriu para ele, como sempre fazia. Nada parecia fora do lugar. Ainda assim, algo não se encaixava. Assim que ela saiu do quarto, Augusto abriu discretamente o criado mudo e examinou os frascos. Conferiu rótulos, datas, dosagens. Tudo parecia correto. Talvez Clara estivesse confundida.
Talvez ele estivesse se deixando levar por uma suposição absurda. Mas a inquietação não desapareceu. Decidiu então ligar para o médico particular. Ela voltou a tossir, explicou ao telefone. E teve novos episódios de fraqueza. Gostaria de exames mais aprofundados. O médico respondeu com a calma habitual, sugerindo ajustes simples e reforçando que não havia sinais de algo grave. Augusto insistiu, mas ouviu, mais uma vez, que estava exagerando. Desligou com a sensação de estar batendo em uma parede invisível. No início da tarde, tentou abordar o assunto com a própria esposa, de forma cautelosa. Você tem sentido algo diferente ultimamente? Perguntou, enquanto almoçavam. Ela ergueu os olhos, desconfiada. Diferente como? Tonturas mais frequentes, talvez, essa tosse. Ela suspirou, impaciente. Augusto, eu já disse. Isso é cansaço. Você anda distante, estressado, e agora resolveu inventar doença em mim? O tom era firme. Defensivo. Não estou inventando nada, respondeu ele. Só quero ter certeza de que está tudo bem. Está tudo sob controle, disse ela, encerrando o assunto. Sempre esteve. Aquela frase, dita com tanta convicção, provocou um arrepio em Augusto. Mais tarde, ele procurou Rosa na área de serviço. Preciso que você observe algo, disse, em voz baixa. Se notar qualquer coisa estranha, qualquer coisa, me avise. Rosa assentiu, mas seus olhos estavam cheios de medo. Senhor Augusto, eu não quero problemas. Eu sei, respondeu ele. Mas isso pode ser sério. Ela hesitou antes de falar. Clara nunca inventa coisas graves, disse, quase num sussurro. Ela é quieta demais para mentir. Augusto saiu dali com a sensação de estar sozinho contra algo maior do que imaginava. O médico não acreditava. A esposa se esquivava. Não havia provas concretas. E, no entanto, o alerta estava ali, pulsando. Naquela noite, enquanto observava a esposa tomar novamente seus remédios, Augusto percebeu algo sutil. Um gesto rápido demais. Um segundo de hesitação antes de engolir os comprimidos. Nada que pudesse ser apontado como prova. Nada que pudesse ser ignorado com facilidade. Ele estava tentando proteger alguém que talvez nem quisesse ser protegida. E a única pessoa que parecia enxergar a verdade era uma criança que ninguém levava a sério. Os dias seguintes passaram sob uma tensão silenciosa. Augusto continuou sua rotina normalmente, indo ao escritório, participando de reuniões e assinando contratos importantes, mas sua mente estava sempre presa àquela casa. Cada ligação que recebia parecia um aviso antecipado de algo que ele temia ouvir. A esposa mantinha a postura elegante de sempre. Sorria para visitas, comentava sobre eventos sociais e insistia que estava se sentindo melhor. A tosse, no entanto, persistia. Surgia nos momentos mais inesperados, interrompendo conversas, forçando-a a se sentar, a respirar com dificuldade. Augusto passou a observá-la com atenção quase obsessiva. Notou pequenas coisas que antes ignorava: o cansaço excessivo, o tom mais pálido da pele, a maneira como evitava falar sobre saúde. Sempre desviava o assunto. Quando tentou novamente mencionar exames, ela reagiu com frieza. Você está ficando paranoico, disse, certa noite. Tudo isso por causa do que uma criança disse? As palavras foram como um golpe. Não é só isso, respondeu Augusto. Algo não está certo. Está tudo sob controle, repetiu ela, com um sorriso que não alcançava os olhos. Aquela frase, outra vez. Enquanto isso, Rosa e Clara se tornavam cada vez mais invisíveis. Rosa trabalhava em silêncio absoluto, evitando cruzar olhares. Clara passava longos períodos sozinha, desenhando ou observando pela janela da área de serviço. As outras pessoas da casa passaram a tratá-la com desconfiança velada, como se ela fosse um problema a ser evitado. Não chegue perto da senhora, ouviu-se alguém dizer, certa vez, quando Clara se aproximou da sala. Augusto presenciou a cena à distância e sentiu um aperto no peito. A menina baixou a cabeça e recuou sem dizer nada. Ele tentou falar com o médico novamente, insistiu em novos exames, mas ouviu sempre a mesma resposta. Não havia indícios suficientes para alarmismo. A esposa estava estável. Augusto começou a se perguntar se estava perdendo o senso de proporção. Talvez estivesse projetando medos onde não existiam. Talvez aquela história tivesse começado a escapar do controle. E, ainda assim, cada vez que olhava para Clara, sentia que não podia ignorar o que ela havia dito. Certa tarde, encontrou a menina sentada no chão do corredor, desenhando com lápis de cor gastos.
Por que você fica sozinha aqui? Perguntou, sentando-se ao lado dela. Porque assim eu consigo ouvir, respondeu ela, sem levantar os olhos. Ouvir o quê? As coisas erradas, disse, simplesmente. Augusto engoliu em seco. E você ainda acha que alguém está em perigo? Clara assentiu, devagar. Está piorando, respondeu. Ela está ficando mais fraca. Você tem certeza? Tenho, disse a menina. E ninguém acredita em mim. Aquelas palavras o atingiram com força inesperada. Augusto percebeu, naquele momento, que estava começando a se afastar de todos. Do médico, da esposa, do próprio conforto que sempre teve. Restavam apenas ele e uma criança silenciosa, tentando impedir algo que parecia inevitável. O isolamento era completo. E quanto mais ele se isolava, mais claro ficava que a verdade não seria revelada com conversas cautelosas ou pedidos educados. Se quisesse respostas, teria que ir além. E isso significava desafiar alguém que conhecia todos os atalhos do poder. A mudança no comportamento da esposa tornou-se impossível de ignorar. Já não era apenas a tosse persistente ou o cansaço evidente. Havia lapsos de memória, momentos em que ela parecia distante, desconectada do que acontecia ao redor. Pequenas confusões que ela disfarçava com elegância, mas que Augusto passou a notar com atenção inquieta. Certa manhã, ela deixou cair uma xícara de porcelana no chão da cozinha. O som do impacto ecoou alto demais. Ao se abaixar para recolher os cacos, suas mãos tremiam. Não foi nada, disse rapidamente, antes que alguém perguntasse. Só distração. Mas Augusto percebeu o olhar de Clara, parado do outro lado da mesa. A menina observava tudo em silêncio, com a expressão tensa de quem reconhece um padrão perigoso. Mais tarde naquele dia, Augusto encontrou a esposa sentada sozinha na sala, encarando o nada. Quando ele se aproximou, ela pareceu despertar de um transe. Você estava me chamando? Perguntou, confusa. Não, respondeu ele. Você está bem? Ela respirou fundo, como se estivesse se recompondo. Estou ótima. Você anda exagerando com essa preocupação. A voz soava firme, mas havia algo errado ali. Um leve atraso entre a pergunta e a resposta. Um esforço visível para manter o controle. Augusto decidiu observar mais de perto a rotina dos remédios. Passou a estar presente nos horários em que ela os tomava. Em algumas ocasiões, percebeu que ela se incomodava com sua presença, tentando apressar o gesto, virar-se de costas, encerrar o assunto. Numa dessas noites, ao entrar no quarto de surpresa, viu algo que o fez gelar. A esposa estava com 2 frascos diferentes abertos sobre o criado mudo. Ao perceber sua presença, fechou-os rapidamente. O que é isso? Perguntou ele. Nada, respondeu ela, num tom mais alto do que o necessário. Você está me vigiando agora? Eu só entrei no quarto, disse Augusto, tentando manter a calma. Ela recolheu os frascos e os guardou na gaveta com movimentos bruscos. Isso está ficando insuportável, afirmou. Você confia mais numa criança do que em mim? A pergunta veio carregada de algo perigoso. Não era apenas indignação. Era ameaça velada. Não é isso, respondeu ele. Só quero entender o que está acontecendo. Não está acontecendo nada, cortou ela. E essa obsessão vai acabar nos prejudicando. A palavra prejudicando ecoou na mente de Augusto. Naquela mesma noite, Rosa o procurou, com o rosto pálido. Senhor, disse, hesitante. Clara disse que viu de novo. Viu o quê? Perguntou ele, sentindo o coração acelerar. A troca, respondeu Rosa, quase sem voz. No banheiro. Hoje é tarde. Augusto fechou os olhos por um instante. Não era mais um episódio isolado. Era um padrão. Enquanto isso, a esposa começou a apresentar crises mais fortes. Falta de ar, suor frio, tonturas repentinas. Sempre minimizadas, sempre justificadas. Mas a ameaça agora era clara demais para ser ignorada. Augusto percebeu que o tempo estava se esgotando. Cada comprimido tomado podia ser o próximo erro irreversível. Cada silêncio, uma cumplicidade involuntária. E, enquanto os adultos discutiam, desacreditavam e hesitavam, uma criança seguia observando tudo, impotente, esperando que alguém tivesse coragem de agir antes que fosse tarde demais. O colapso aconteceu numa tarde comum demais para carregar qualquer aviso. O céu estava limpo, a casa silenciosa, e Augusto participava de uma videoconferência no escritório quando ouviu um barulho surdo vindo do corredor. Não foi um grito. Não houve pedido de ajuda. Apenas o som seco de um corpo caindo.
Ele se levantou de imediato. Encontrou a esposa caída no chão do banheiro, encostada na parede, o rosto pálido, os lábios arroxeados. Os olhos estavam abertos, mas perdidos, como se ela estivesse acordada demais para desmaiar e fraca demais para reagir. Respira, respira, disse Augusto, ajoelhando-se ao lado dela. Ela tentou falar, mas apenas um som rouco escapou de sua garganta. O peito subia e descia de forma irregular. Augusto sentiu o pânico crescer, mas forçou-se a agir rápido. Chamou a ambulância, pediu ajuda aos funcionários, tentou mantê-la consciente. Enquanto isso, Clara observava da porta, imóvel. Seus olhos estavam arregalados, mas não havia surpresa neles. Apenas confirmação. Foi hoje, disse a menina, num fio de voz. Augusto olhou para ela, sem entender. Hoje o quê? O comprimido, respondeu Clara. Hoje foi o errado. Rosa tentou puxar a filha para longe, mas Augusto fez um gesto para que ficassem ali. Tem certeza? Perguntou, a voz trêmula. Clara assentiu. Eu vi. Ela estava com pressa. Não conferiu direito. A ambulância chegou em poucos minutos. O médico que atendeu a ocorrência fez perguntas rápidas, aplicou procedimentos de emergência e ordenou a remoção imediata para o hospital. Antes de sair, lançou um olhar sério para Augusto. Isso não foi apenas uma queda, disse. Há sinais de intoxicação medicamentosa. As palavras atingiram Augusto como um soco. No hospital, horas se arrastaram sem respostas claras. Exames foram feitos às pressas. Médicos entravam e saíam do quarto sem explicar muito. Augusto tentou insistir, mas recebeu apenas frases vagas: instabilidade, reação adversa, necessidade de observação. Quando finalmente um médico parou diante dele, a expressão era grave. Alguém mexeu na medicação dela, afirmou. Não sabemos ainda se foi erro, negligência ou algo mais sério, mas houve uma dosagem incompatível com o tratamento prescrito. Augusto sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Tudo aquilo que Clara havia dito deixava de ser suposição. Deixava de ser intuição infantil. Tornava-se um fato clínico. Ainda assim, quando ele mencionou a possibilidade de troca proposital, o médico foi cauteloso. Precisamos de provas, disse. Não podemos afirmar nada sem confirmação. Provas. Sempre elas. Enquanto isso, a esposa permanecia sedada, ligada a aparelhos, frágil como Augusto jamais a vira. A mulher forte, controladora, sempre impecável, agora dependia de máquinas para respirar direito. Naquela noite, sentado sozinho na sala de espera do hospital, Augusto percebeu o peso esmagador da situação. Se Clara não tivesse agido antes, talvez aquele colapso tivesse sido fatal. Se ele tivesse ignorado tudo, como quase fez, talvez fosse tarde demais agora. Mas, mesmo diante de um quadro tão grave, a verdade ainda estava incompleta. Havia algo que não se encaixava. Por quê? Se alguém estava mexendo nos remédios, restava uma pergunta impossível de ignorar. Por quê? A madrugada no hospital foi longa e silenciosa. Augusto permaneceu sentado na mesma cadeira dura da sala de espera, observando o movimento automático das portas e o vai-e-vem de enfermeiros que pareciam imunes ao peso das histórias que atravessavam aquele corredor todos os dias. O tempo ali dentro não avançava. Apenas se arrastava. A esposa seguia sedada, em observação intensiva. Os médicos falavam em instabilidade, em risco controlado, em necessidade de novos exames. Nada definitivo. Nada reconfortante. Augusto sentia-se exausto, mas não conseguia ir embora. A cada vez que fechava os olhos, via o corpo dela caído no chão do banheiro. Via o olhar de Clara, sério demais para uma criança. Via-se a si mesmo ignorando os sinais que agora gritavam. Pela manhã, foi chamado para uma conversa reservada com a equipe médica. O tom era profissional, distante. Precisamos fazer algumas perguntas, disse o médico. Sobre o histórico dela, os medicamentos, quem tem acesso à rotina. Augusto respondeu a tudo. Falou da criança. Do alerta. Da suspeita de troca. O médico ouviu em silêncio, anotando. Entendo sua preocupação, disse, por fim. Mas, neste momento, não podemos trabalhar com hipóteses baseadas apenas no relato de uma menor. Aquela frase o atingiu com força. Relato de uma menor. Tudo aquilo que Clara havia visto, percebido e tentado evitar voltava a ser reduzido a isso. Um relato sem peso. Sem validade. Mais tarde, quando Augusto voltou para casa para trocar de roupa, encontrou o ambiente ainda mais frio do que antes. Rosa aguardava na cozinha,
com os olhos inchados. Senhor, começou ela. Recebi uma ligação. De quem? Perguntou ele, sem ânimo. Do advogado da senhora. Augusto sentiu o estômago se revirar. O que ele queria? Disse que, enquanto ela estiver hospitalizada, eu e minha filha não somos mais bem-vindas na casa. Que é melhor sairmos hoje mesmo. O golpe foi seco. Rápido. Calculado. Ele mencionou o motivo? Perguntou Augusto. Rosa hesitou. Disse que minha filha representa um risco. Que é instável. Que tudo isso começou por causa dela. Augusto passou a mão pelo rosto, sentindo a raiva crescer junto com uma sensação amarga de impotência. Mesmo inconsciente, a esposa ainda controlava tudo ao redor. Mesmo frágil, continuava ditando as regras. Vocês não vão sair, disse ele, com firmeza. Mas Rosa balançou a cabeça. Senhor Augusto, eu não quero problemas. Não posso enfrentar isso. Clara estava atrás da mãe, segurando a barra do vestido, em silêncio. Quando Augusto se abaixou à sua frente, a menina ergueu os olhos. Eu fiz errado? Perguntou, em voz baixa. A pergunta quase o quebrou. Não, respondeu ele, com esforço. Você tentou salvar alguém. Mas ninguém acredita, disse ela. Augusto não teve resposta imediata. Porque, naquele momento, era verdade. Ninguém acreditava. Nem os médicos. Nem o sistema. Nem a própria casa. Ele percebeu, com uma clareza dolorosa, que estava perdendo o controle da situação. A esposa entre a vida e a morte. A criança prestes a ser afastada. Nenhuma prova concreta. Apenas intuições e sinais ignorados. Era o ponto mais baixo. E, se não agisse rápido, tudo que Clara havia tentado impedir teria sido em vão. Augusto saiu de casa naquela tarde sem destino definido. Precisava respirar longe das paredes que agora pareciam carregadas de acusações silenciosas. Entrou no carro, dirigiu por ruas que conhecia de memória e estacionou diante do hospital sem se dar conta de como havia chegado até ali. Subiu novamente para o andar da UTI. A esposa continuava sedada. O som constante dos aparelhos preenchia o quarto com uma falsa sensação de estabilidade. Augusto ficou alguns minutos observando-a, tentando reconhecer naquela figura frágil a mulher que sempre controlara tudo ao seu redor. Ao sair do quarto, cruzou com uma mulher de jaleco simples, segurando uma prancheta. Não era médica. Não tinha a postura distante dos especialistas. Seu olhar era atento, humano demais para aquele ambiente. O senhor é o marido da paciente do quarto 312? Perguntou ela. Augusto assentiu. Sou a enfermeira-chefe do turno da manhã, disse ela. Meu nome é Helena. Ela hesitou por um instante antes de continuar. Eu ouvi parte da conversa que o senhor teve com o médico mais cedo, acrescentou, em voz baixa. Sobre a medicação. Augusto sentiu o coração acelerar. E? Perguntou, cauteloso. Helena olhou em volta, certificando-se de que ninguém estava por perto. Há algo que não bate, disse. Os exames mostram picos irregulares de substâncias que não deveriam aparecer juntas. Isso não acontece por acaso. Augusto engoliu em seco. Então a senhora acha que? Acho que alguém com acesso à medicação fez algo errado, respondeu ela. De propósito ou não, ainda não sei. Mas não foi um simples erro hospitalar. Pela primeira vez desde que tudo começara, alguém falava aquilo sem desdenhar. Sem diminuir. Sem descartar. Existe alguma forma de provar isso? Perguntou Augusto. Helena respirou fundo. Oficialmente, só com investigação. Mas, ela baixou a voz, há registros de entrada e saída de medicamentos. E há câmeras nos corredores do hospital. Se alguém tentou ajustar algo depois da internação, pode ter deixado rastro. Augusto sentiu uma centelha de esperança se acender. A senhora estaria disposta a me ajudar? Helena hesitou novamente. Eu não deveria me envolver, disse. Mas já vi casos demais em que sinais claros foram ignorados porque eram inconvenientes. Augusto entendeu. Não se tratava apenas de provas. Tratava-se de coragem. Há mais uma coisa, acrescentou ela. Antes do colapso, a paciente já apresentava sinais de intoxicação progressiva. Isso não começa de um dia para o outro. As palavras ecoaram como confirmação de tudo que Clara havia dito desde o início. Uma criança percebeu isso, disse Augusto, quase para si mesmo. Helena o encarou, curiosa. Às vezes, quem observa em silêncio enxerga mais do que quem manda, respondeu. Naquele instante, Augusto soube que não estava mais sozinho. Não completamente.
Havia, enfim, alguém disposto a olhar para os fatos sem preconceito, sem hierarquia, sem medo imediato. A verdade ainda estava longe de ser exposta, mas um novo caminho começava a se desenhar. E, pela primeira vez desde o colapso, Augusto sentiu que talvez ainda fosse possível chegar a tempo. Augusto saiu do hospital com a mente em estado de alerta constante. Cada palavra dita por Helena ecoava como um chamado à ação. Não havia mais espaço para hesitação. Se esperasse por procedimentos formais, por autorizações lentas e respostas cautelosas, talvez chegasse tarde demais. De volta à cobertura, encontrou a casa estranhamente silenciosa. Rosa havia começado a arrumar suas poucas coisas, convencida de que seria expulsa a qualquer momento. Clara ajudava em silêncio, dobrando roupas pequenas com um cuidado que não combinava com sua idade. Vocês não vão sair, disse Augusto, firme, assim que entrou. Ainda não. Rosa olhou, confusa. O advogado ligou de novo, respondeu ela. Disse que é melhor evitarmos problemas. Os problemas já existem, disse Augusto. E fugir agora só ajuda quem quer esconder a verdade. Ele se ajoelhou diante de Clara. Eu preciso da sua ajuda, disse, com seriedade. Você consegue lembrar exatamente quando via as trocas de remédio? A menina pensou por alguns segundos. Quase sempre à noite, respondeu. Quando o senhor não estava em casa. Ela achava que eu estava dormindo. Augusto fechou os olhos por um instante. O padrão se tornava claro demais. Você lembra onde ela guardava os frascos? No fundo da gaveta, disse Clara. Atrás das caixas bonitas. Augusto levantou-se devagar. Sabia que estava prestes a cruzar outra linha. Invadir a privacidade da própria esposa. Desconfiar oficialmente. Procurar provas onde talvez não quisesse encontrar nada. Mas não havia alternativa. Ele foi até o quarto, abriu o criado mudo com cuidado e começou a retirar tudo, item por item. Caixas organizadas, frascos rotulados, papéis dobrados com perfeição. Nada fora do lugar. Pelo menos à primeira vista. No fundo da gaveta, atrás de um organizador de veludo, encontrou algo diferente. Um pequeno frasco sem rótulo. Dentro, comprimidos semelhantes aos descritos por Clara. O coração de Augusto disparou. Ele não tocou imediatamente. Fotografou. Guardou o frasco em um envelope. Sabia que qualquer movimento errado poderia destruir a única chance de provar o que estava acontecendo. Mais tarde, ligou para Helena. Encontrei algo, disse, em voz baixa. Um frasco que não deveria estar aqui. Do outro lado da linha, houve um breve silêncio. Não faça nada sozinho, respondeu ela. Traga isso ao hospital. Há procedimentos que precisam ser seguidos. E se descobrirem antes? Perguntou Augusto. E se isso desaparecer? Então você precisa agir com cuidado, disse Helena. Muito cuidado. Augusto desligou sentindo o peso do risco que assumia. Se estivesse errado, destruiria tudo. Seu casamento, sua reputação, a vida daquela família. Se estivesse certo, talvez estivesse impedindo algo muito pior. Naquela noite, enquanto observava a cidade pela janela, Augusto entendeu que já não havia volta. O plano estava em movimento. Frágil. Perigoso. E qualquer erro agora poderia custar mais do que ele estava disposto a perder. O caminho até o hospital naquela noite pareceu mais longo do que de costume. Augusto dirigia com atenção excessiva, como se qualquer movimento em falso pudesse denunciar o que carregava no bolso interno do paletó. O pequeno envelope parecia pesar toneladas. Não pelo conteúdo em si, mas pelo que representava. Ele estacionou longe da entrada principal, evitando olhares conhecidos. Ao atravessar o saguão, teve a sensação constante de estar sendo observado. Pessoas passavam apressadas, alheias ao turbilhão que se formava dentro dele, mas Augusto já não confiava em coincidências. Helena o aguardava em uma área discreta do corredor lateral. Seu rosto estava sério, mais fechado do que antes. Precisamos ser rápidos, disse ela, sem rodeios. Houve movimentação estranha hoje. Que tipo de movimentação? Perguntou Augusto, sentindo o estômago se contrair. O advogado dela esteve aqui, respondeu Helena. Fez perguntas demais. Sobre horários, registros, acesso à medicação. Augusto sentiu um arrepio. Ele suspeita de algo? Suspeita de tudo que não pode controlar, disse ela. E isso é perigoso. Eles caminharam juntos até uma pequena sala de apoio. Helena fechou a porta e pediu que Augusto entregasse o envelope. Ela colocou luvas,
abriu com cuidado e analisou os comprimidos sob a luz fria do ambiente. Isso não faz parte do protocolo dela, disse, após alguns segundos. E definitivamente não deveria estar em casa. Então Clara estava certa desde o início, disse Augusto, num sussurro. Helena assentiu. Mas isso ainda não basta, acrescentou. Precisamos ligar esse frasco a alguém. A intenção. O acesso. O motivo. Antes que pudessem continuar, passos apressados ecoaram do lado de fora. Vozes conhecidas se aproximavam. Helena fechou rapidamente o envelope e o guardou em um compartimento seguro. Fique quieto, murmurou. A porta se abriu de repente. O advogado entrou, acompanhado por um homem do setor administrativo. O olhar dele percorreu a sala e pousou em Augusto com surpresa calculada. Augusto, disse, forçando cordialidade. Não esperava encontrá-lo aqui a essa hora. Vim ver minha esposa, respondeu ele, mantendo a voz firme. Algum problema? O advogado sorriu de forma contida. Apenas zelando pelos interesses dela, disse. Como sempre. O olhar dele deslizou até Helena. Há alguma irregularidade que eu deva saber? Perguntou. Helena sustentou o olhar, sem recuar. Estamos seguindo os protocolos médicos, respondeu. Nada além disso. O silêncio que se seguiu foi tenso demais para ser casual. Augusto percebeu que estavam perigosamente perto de serem descobertos. Se o envelope fosse encontrado ali, se alguém falasse demais, tudo desmoronaria. Ótimo, disse o advogado, por fim. Espero que continuem assim. Quando ele saiu, Helena soltou o ar lentamente. Eles estão mais atentos do que imaginávamos, disse. O tempo está contra nós. Augusto assentiu, sentindo a pressão aumentar. E se tentarem destruir provas? Perguntou. Então precisamos agir antes, respondeu Helena. Naquele instante, Augusto compreendeu que o jogo havia mudado. Já não era apenas sobre descobrir a verdade. Era sobre protegê-la antes que fosse apagada. E, do outro lado daquela disputa silenciosa, havia pessoas dispostas a tudo para manter segredos enterrados. O próximo passo teria que ser definitivo. Augusto saiu do hospital com a sensação de que cada passo ecoava mais alto do que deveria. A noite estava fria, e o vento cortava seu rosto, mas nada disso se comparava ao peso que agora carregava no peito. Pela primeira vez desde o início de tudo, ele não estava mais em dúvida. Havia algo errado. E havia pessoas tentando esconder isso. Dentro do carro, ele permaneceu alguns minutos imóvel, olhando fixamente para o volante. Pensou em Clara. Pensou no medo nos olhos da menina quando todos a acusaram. Pensou em como fora fácil acreditar que uma criança pudesse estar errada, e como fora difícil admitir que os adultos ao seu redor talvez fossem os verdadeiros perigos. Ligou o motor e seguiu para casa, decidido a observar tudo com outros olhos. Ao chegar, encontrou a casa silenciosa demais. As luzes estavam apagadas, exceto pela do escritório no andar de cima. Aquilo chamou sua atenção. A esposa costumava se recolher cedo desde que adoecera. Subiu as escadas sem fazer barulho. O som de vozes baixas vinha do escritório. Uma delas ele reconheceu imediatamente. A outra não. Augusto parou a poucos metros da porta entreaberta. Precisamos acelerar, dizia a voz masculina. Ele começou a fazer perguntas. Eu sei, respondeu a esposa, num tom frio, distante da fragilidade que exibia durante o dia. Mas ainda não é tarde. Enquanto ele duvidar da própria filha, estamos seguros. Augusto sentiu o sangue gelar. E se ele descobrir? Insistiu o homem. Não vai, disse ela. Já plantei a ideia certa. Se algo vier à tona, a culpa recaí sobre a menina. Sempre recaí. Houve um breve silêncio. Augusto sentiu as pernas fraquejarem, mas se manteve firme. Cada palavra que ouvia confirmava o que ele temia, e o que Clara tentará alertar desde o início. Ela não é uma ameaça, continuou a esposa. Crianças são facilmente desacreditadas. Especialmente quando vêm do lugar errado. O desprezo naquela frase fez Augusto fechar os punhos com força. Ele recuou lentamente, sem fazer ruído. Voltou ao quarto e sentou-se na beira da cama, respirando fundo. Agora não havia mais como negar. Não era paranoia. Não era exagero infantil. Era um plano. E Clara estava no centro dele. Naquela noite, Augusto não dormiu. Cada detalhe dos últimos dias passou pela sua mente sob uma nova perspectiva. Cada reação exagerada. Cada tentativa de silenciamento. Cada olhar carregado de julgamento direcionado à filha da empregada.
Ao amanhecer, ele tomou uma decisão silenciosa. Desceu para a cozinha e encontrou Clara sentada à mesa, desenhando em seu caderno como sempre. Ela levantou os olhos ao vê-lo, insegura, como se esperasse mais uma repreensão. Augusto se ajoelhou diante dela. Clara, disse, com a voz embargada, preciso que você me conte tudo outra vez. Do começo. Sem medo. Os olhos da menina se arregalaram, marejados. O senhor acredita em mim agora? Ele respirou fundo antes de responder. Acredito, disse. E vou te proteger. Custar o que custar. Naquele instante, algo mudou entre eles. Não era apenas um pedido de desculpa silencioso. Era uma aliança. Mas Augusto sabia, acreditar era apenas o primeiro passo. Provar a verdade seria a parte mais perigosa. A manhã avançava lentamente, como se o tempo tivesse decidido testar a paciência de todos naquela casa. Augusto observava cada movimento com atenção redobrada. A esposa mantinha a postura delicada de sempre, a voz suave, o olhar cansado cuidadosamente ensaiado. Para qualquer um, ela parecia apenas uma mulher frágil, em recuperação. Para ele, agora, era alguém que escondia algo muito maior. Clara permanecia próxima, em silêncio. Não desenhava. Não falava. Observava. Augusto percebeu que a menina fazia aquilo havia dias. Observava tudo. Gestos, horários, palavras. Enquanto os adultos a ignoravam, ela reunia peças de um quebra-cabeça que ninguém mais quis montar. Depois do café, a esposa anunciou que sairia para uma consulta rápida. Não demoro, disse, tocando levemente o braço de Augusto. O médico pediu apenas alguns exames de rotina. Ele assentiu, sem demonstrar reação. Esperou ouvi-la sair, o som do carro se afastando, até que a casa voltasse ao silêncio. Ela sempre leva a bolsa, murmurou Clara, quebrando o silêncio. Mesmo quando vai só ali. Augusto olhou para a menina. A bolsa? Sempre, confirmou. Nunca deixa em casa. Essa informação, aparentemente banal, fez algo se encaixar. Onde você costuma ficar quando ela sai? Perguntou. No quarto da minha mãe, ou na cozinha, respondeu Clara. Mas ontem, ela esqueceu a bolsa por alguns minutos. Augusto sentiu o coração acelerar. E o que você viu? Clara hesitou. Não por medo, mas por dúvida. Como se ainda testasse se realmente podia confiar. Vi frascos, disse por fim. Pequenos. Com conta-gotas. E luvas. Augusto fechou os olhos por um instante. Era exatamente o que Helena descrevera no hospital. Você lembra onde ela guardou a bolsa depois? No closet, respondeu Clara. Atrás das caixas. Sem perder tempo, Augusto foi até o quarto. Abriu o closet com cuidado, afastando roupas, caixas, sapatos. Encontrou a bolsa exatamente onde Clara indicara. Respirou fundo antes de abri-la. Lá estavam. 2 frascos pequenos, transparentes, sem rótulo. Um deles ainda pela metade. Luvas descartáveis dobradas. Um lenço com marcas recentes de líquido. Augusto sentiu um misto de raiva e culpa. Raiva por ter sido enganado. Culpa por ter ignorado a única pessoa que tentará alertá-lo. Ele fechou a bolsa e olhou para Clara. Você foi muito corajosa, disse. Mais do que imagina. Eu só não queria que ninguém se machucasse, respondeu a menina, em voz baixa. Naquele momento, Augusto entendeu que a narrativa havia sido invertida. Não era mais ele investigando em silêncio. Agora, tinha provas. E mais importante, tinha consciência. Mas também sabia que aquele tipo de verdade não podia ser revelado de forma impulsiva. Quem age nas sombras reage com violência quando encurralado. Guardou tudo novamente, exatamente como encontrou. A partir de agora, disse, olhando firme para Clara, você não faz nada sozinha. Nada. Ela assentiu. Quando o som do carro anunciou o retorno da esposa, Augusto já tinha um plano inicial. Não completo. Não perfeito. Mas suficiente para virar o jogo. E, pela primeira vez, quem estava sendo observado, não era mais Clara. O som da porta se abrindo ecoou pela casa como um aviso. Augusto fechou o closet com calma e trocou um olhar rápido com Clara. Não havia pânico naquele gesto. Havia entendimento. Um pacto silencioso. A esposa entrou com o mesmo ar cansado de sempre, apoiando a bolsa no aparador da sala, como se nada tivesse acontecido. Aproximou-se de Augusto e beijou-lhe o rosto. A consulta foi rápida, disse, em tom suave. O médico acha que estou reagindo bem ao tratamento. Augusto sorriu.
Um sorriso calculado. Fico aliviado, respondeu. Você parecia melhor hoje cedo. Ela assentiu, satisfeita com a resposta. Não percebeu o olhar atento de Clara, que acompanhava cada movimento, cada pausa, cada gesto automático. Durante o almoço, Augusto fez algo diferente. Serviu a água pessoalmente. Observou quando a esposa levou o copo à boca, quando pousou o recipiente novamente sobre a mesa. Nada parecia fora do lugar. Tudo parecia normal demais. E isso era exatamente o que o assustava. Vou descansar um pouco, anunciou ela após comer pouco, como sempre. A cabeça ainda dói. Claro, disse Augusto. Fique à vontade. Ela subiu para o quarto sem suspeitar de nada. Quando o som dos passos desapareceu, Augusto levantou-se lentamente e foi até a mesa. Pegou o copo dela, observou o líquido transparente sob a luz da janela. Nada visível. Nada detectável a olho nu. É sempre assim, murmurou Clara. Parece só água. É por isso que é perigoso, respondeu ele. Augusto levou o copo até a pia, despejou o conteúdo discretamente e guardou o recipiente em uma sacola limpa. Precisava de provas incontestáveis. Algo que não pudesse ser negado, reinterpretado ou atribuído à imaginação de uma criança. Naquela tarde, ele saiu dizendo que resolveria assuntos do trabalho. Na verdade, foi direto ao laboratório particular indicado por Helena. Um lugar discreto, longe de qualquer vínculo conhecido da família. Preciso de análises completas, disse ao técnico. Água, resíduos, qualquer traço químico. Tudo. O homem assentiu sem fazer perguntas. Profissionais experientes sabiam quando o silêncio era parte do serviço. Ao voltar para casa, Augusto encontrou a esposa no sofá, aparentemente sonolenta. Clara estava sentada no chão, desenhando. A cena era tão comum que chegava a ser cruel. Como foi o trabalho? Perguntou ela. Produtivo, respondeu Augusto. Muito produtivo. Naquela noite, ele fingiu dormir cedo. Mas permaneceu acordado, atento aos sons da casa. Pouco depois da meia-noite, ouviu passos suaves no corredor. Abriu os olhos apenas o suficiente para enxergar a silhueta da esposa entrando na cozinha. Augusto levantou-se em silêncio e a seguiu à distância. Observou quando ela abriu a bolsa, calçou as luvas e retirou um dos frascos. Viu claramente quando pingou algumas gotas dentro da garrafa de água. Não havia mais dúvidas. Não havia mais desculpas. Ele recuou antes de ser visto, o coração acelerado. Agora tinha certeza absoluta. Mas também tinha algo ainda mais perigoso, conhecimento. E quem conhece a verdade, precisa escolher como usá-la. Augusto voltou para o quarto com a decisão tomada. O próximo movimento não seria defensivo. Seria definitivo. O resultado do laboratório chegou na manhã seguinte, mais rápido do que Augusto esperava. O envelope discreto foi entregue por um mensageiro que não fez perguntas e não esperou a assinatura. Quando Augusto fechou a porta, sentiu as mãos tremerem levemente. Não era medo. Era o peso do que estava prestes a confirmar. Ele abriu o envelope no escritório, longe de qualquer olhar curioso. Leu uma vez. Depois outra. Na terceira, já não havia espaço para negação. Substâncias químicas incompatíveis com consumo humano. Compostos de ação cumulativa. Baixa dosagem. Alta periculosidade a médio prazo. Era real. Augusto apoiou os cotovelos na mesa e fechou os olhos por alguns segundos. A imagem de Clara sendo acusada, repreendida, silenciada, voltou à sua mente com força brutal. A criança havia sido a única a enxergar a verdade enquanto ele, adulto, empresário, homem acostumado a controlar tudo, se recusará a ver. Quando saiu do escritório, encontrou Clara sentada no sofá, com o caderno fechado no colo. Ela ergueu os olhos imediatamente, como se soubesse. O senhor descobriu, não foi? Perguntou, em voz baixa. Augusto se ajoelhou diante dela, mantendo o laudo dobrado na mão. Descobri, respondeu. E você estava certa o tempo todo. Clara respirou fundo, como se finalmente pudesse soltar um peso que carregava sozinha havia dias. Ela vai parar agora? Perguntou. Não, respondeu Augusto com honestidade. Mas nós vamos. Ele explicou apenas o necessário. Que havia provas. Que pessoas certas seriam envolvidas. Que ninguém mais pisaria naquela casa sem saber exatamente o que estava acontecendo. Naquele mesmo dia, Augusto fez ligações estratégicas. Não para amigos. Não para familiares. Para profissionais que sabiam agir quando a verdade precisava ser protegida antes de ser revelada.
À noite, ele manteve o comportamento habitual. Jantou com a esposa. Ouviu suas queixas vagas. Fingiu preocupação. Fingiu ignorância. Ela parecia confiante. Talvez demais. Você anda diferente, comentou ela, observando por cima do copo. Mais atento. Talvez eu só esteja aprendendo a observar melhor, respondeu Augusto. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Quando todos se recolheram, Augusto aguardou. À meia-noite, como na noite anterior, ouviu passos. Desta vez, não seguiu. Apenas esperou. Pouco depois, ouviu o som da porta do quarto se abrindo novamente. A esposa voltou para a cama, tranquila, como quem acredita que tudo está sob controle. Augusto permaneceu acordado. Às 3 da manhã, a campainha tocou. O som ecoou pela casa inteira, quebrando o silêncio como um golpe seco. A esposa sentou-se assustada na cama. Quem seria a essa hora? Murmurou. Augusto levantou-se calmamente. Alguém que precisa conversar, respondeu. Ao abrir a porta, 2 homens e uma mulher se identificaram rapidamente. Não elevaram a voz. Não fizeram alarde. Profissionais. A esposa apareceu no topo da escada, pálida. O que está acontecendo? Perguntou, tentando manter a postura. Augusto olhou para ela sem qualquer traço de dúvida pela primeira vez. A verdade, disse. E ela não espera mais. O jogo havia acabado. Não havia mais espaço para encenação. E, a partir daquele momento, nada poderia ser desfeito. A casa, que durante semanas fora palco de silêncio, tensão e disfarces, agora parecia menor. As luzes estavam acesas. Nenhum canto permanecia na sombra. A esposa desceu as escadas lentamente, tentando manter a dignidade que sempre exibirá como armadura. Os profissionais aguardavam em silêncio. Não havia algemas visíveis, nem vozes elevadas. Apenas documentos, laudos, registros e um gravador sobre a mesa da sala. Augusto, isso é um erro, disse ela, com a voz controlada demais para quem estava sendo confrontada. Você está se deixando manipular. Ele não respondeu de imediato. Caminhou até a mesa, abriu o envelope do laboratório e deslizou os papéis na direção dela. Água da garrafa da cozinha, disse, com calma. Da minha. Da sua. Dos últimos dias. Ela não tocou nos documentos. Apenas engoliu em seco. E este, continuou Augusto, colocando o pequeno frasco ao lado do laudo, foi encontrado na sua bolsa. Analisado. Cruzado. Confirmado. O silêncio que se seguiu foi pesado. Não havia mais teatro possível. Não havia mais criança para culpar. Você sabe o que acontece agora, disse um dos profissionais, em tom neutro. O processo seguirá seu curso. Ela riu, um riso curto, amargo. Engraçado, murmurou. Uma criança quase destruiu tudo. Nesse momento, Clara apareceu no alto da escada. Não fora chamada. Não fora trazida. Apenas sentiu que precisava estar ali. Augusto virou-se imediatamente. Clara, começou. Eu quero ficar, disse ela, com firmeza surpreendente. A esposa olhou para a menina. Não havia ódio naquele olhar. Havia algo pior, desprezo misturado com frustração. Você nem entende o que fez, disse ela. Crianças não entendem o mundo dos adultos. Clara desceu os últimos degraus e parou a alguns metros dela. Entendo sim, respondeu. Entendo quando alguém mente. Entendo quando alguém machuca. E entendo quando ninguém quer ouvir. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Augusto se aproximou da menina e pousou a mão em seu ombro. Ela salvou uma vida, disse, olhando diretamente para a esposa. E expôs uma verdade que você acreditou que nunca viria à tona. Pouco depois, a mulher foi conduzida para fora da casa. Sem gritos. Sem resistência. Apenas o som da porta se fechando marcou o fim de tudo. Horas mais tarde, o sol começava a nascer. A casa estava novamente silenciosa, mas era um silêncio diferente. Um silêncio limpo. Clara estava sentada à mesa, desenhando. Augusto observava em silêncio. No papel, não havia mais cenas escuras. Havia cores. Luz. Um homem e uma menina lado a lado. Você foi muito corajosa, disse ele, quebrando o silêncio. Eu só disse a verdade, respondeu ela. Augusto respirou fundo. E eu demorei demais para ouvir. Ele se ajoelhou diante dela. Nunca mais vou duvidar da sua voz. Nunca mais vou ignorar o que você vê. Clara sorriu.
Um sorriso leve. Livre. Porque, no fim, não foi a força, o dinheiro ou o poder que venceram. Foi a coragem de uma criança. E um adulto que finalmente aprendeu a escutar.